Olá, o meu nome é Susana e este é o meu primeiro vídeo neste canal. Eu podia falar um pouco de quem eu sou, de com o que eu trabalho, mas desde muito jovem, nenhuma profissão me conseguiu me definir. Eu sou engenheira, sou confeiteira, mas nada disso consegue me definir. O que realmente me define é ser cristã. Então, por isso, este canal será sobre isso, sobre a minha caminhada com Cristo e sobre a palavra de Deus. E para começar, o primeiro vídeo deste canal será sobre como eu me converti, por que eu me converti, por que eu decidi seguir a Cristo. E esta caminhada levou anos, foram muitos anos até que eu fosse verdadeiramente convertida. Então fica aqui comigo até o final para você entender essa história. Desde muito nova eu sempre acreditei que existisse um Deus, que existe um Deus, e eu sempre acreditei em Jesus Cristo por conta da minha educação também, que minha mãe era católica. Então eu sempre acreditava que existia um Deus, mas eu nunca tive um relacionamento com ele. Então eu me lembro de, aos meus 11 anos, minha irmã ter se convertido, minha irmã 5 anos mais velha, e minha família não aceitou muito bem. Minha irmã se converteu e ela ia para a Universal, então cada coisa que ela fazia, eles culpavam a igreja, eles não aceitavam a igreja dela, eles não aceitavam a fé dela, nelas. Então, nesse processo, eu senti-me na obrigação de ajudar ela, de acolher ela, de ser alguém em que ela pudesse também se apoiar. Então eu comecei a tentar perceber como ela se transformou, como ela se converteu. E nisso eu também acabei entrando por um tempo na Igreja Universal, mas mesmo assim eu ainda não era convertida. Eu ia, mas não era convertida. Eu me lembro de lá para os 14, 15 anos, ela tinha que me obrigar toda hora a ligar para dizer para eu que eu tinha ido para a igreja. Ela que sempre insistia, mas eu não tinha essa vontade de ir para a igreja. Mas aos 11 anos eu me lembro de eu uma vez me fechar no quarto, está tudo apagado, e eu orava, mas eu senti a presença de Deus. Eu senti que tinha alguém aqui, mas mesmo assim eu não fui transformada. Então nessa caminhada na minha adolescência, eu me afastei de Deus. Eu parecia que eu era de Deus, mas eu não era de Deus. Porque aos 15 anos eu comecei a 15, 16 anos eu comecei a ir para a igreja por conta própria. E todos viram a diferença, que antes eu me vestia, me comportava de uma forma diferente. Eu eu bebia, eu tinha um comportamento extremamente errado. Vou, eu irei resumir, senão vamos ficar uma hora aqui contando a minha história. Então, quando eu entrei para a igreja, quando eu entrei por vontade própria, eu deixei alguns hábitos. Então, para a maioria das pessoas, parecia que eu tinha verdadeiramente sido transformada. Mas era somente quando alguém te força a fazer algo, né? Não é algo verdadeiro que vem de ti. Porque quando você tem o Espírito Santo, o Espírito te conduz a fazer as coisas. O Espírito que te convence do pecado e você decide mudar é uma forma muito mais natural do que quando você tenta por força própria. Não que você não deva tentar por força própria, mas quando é o Espírito Santo a te guiar, é diferente. Você sente mais vontade, você tem mais consciência do pecado e você sabe por que está fazendo tudo aquilo. E eu fazia as coisas ou não fazia, mas eu não tinha certeza por que eu estava a fazer aquilo, porque eu estava a seguir aquele caminho, eu não tinha convicção. Então eu fui nesse caminho de estando meio crente, estando dentro, não dentro nem fora, em cima do muro, né? Assim, dando a Cristo, partilhando versículos, escutando música gospel, mas não me entregando verdadeiramente. Mesmo assim, vivendo a vida como eu queria, não como Deus queria. Então, eu fui vivendo assim até aos meus 20 anos, sim. E depois eu saí da Igreja Universal. Antes disso, saí da Igreja Universal porque
eu mesma não me entregava. E me lembro que quando me mudei, eu vivia no Songo, me mudei para Tete. E nisso, meus pais aqui frequentavam uma igreja. E eu não ia, eu não gostava de ir, mas meu pai começou a me obrigar a ir para a igreja. Mas eu ia sempre obrigada. Então, nisso eu fui indo até 2020, no ano de 2020. Eu me lembro no início do ano que o apóstolo, o pastor, né? Ele orou para todos e quando ele orou para mim, quando o apóstolo orou para mim, ele tocou aqui no meu peito. Mas depois dele tirar a mão dele do meu peito, eu ainda sentia a mão dele no meu peito. Sentia como se tivesse alguém ainda segurando aqui no meu peito. Então eu fui, ignorei. Tipo, como se fosse um sentimento passageiro, algo que fosse passar. Mas nisso, às vezes quando eu voltava, nesse tempo eu estava na faculdade, quando eu saía da faculdade, estava sozinha, eu sentia como se alguém estivesse a me tocar. Outra vez eu me lembro de ter levantado a camisa, tentar ver se tem algo a encostar no meu peito, mas não tinha nada. Então foi aí que eu pensei, é Deus, só pode ser Deus. Então eu disse, Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer comigo. E eu não entendia bem o que estava acontecendo, não entendia para onde o Senhor queria me levar, não entendia o que estava acontecendo. Mas eu deixei tudo nas mãos dele. Mesmo não tendo intimidade com o Senhor, eu sabia. Você sempre vai saber quando é Deus agir na sua vida, mesmo quando você não tem intimidade com Ele. É difícil você não perceber que é o Senhor agindo. Então eu percebi que era o Senhor agindo, mas mesmo assim não fui transformada. Então, em agosto de 2020, no auge do Covid, no dia do parto da minha sobrinha, dessa irmã que eu falei, da primeira filha dela, eu fui para a cidade, eu queria comprar mechas. No tempo de Covid, muita gente começou a fazer as coisas sozinhas, então eu queria começar a colocar mechas sozinha. Então eu fui para uma loja, só que ao invés de somente entrar e comprar, comecei a conversar com o vendedor. E o vendedor começou a me falar tanto de Cristo, começou a falar de Cristo com um amor que eu não entendi, que eu vi que eu não conhecia esse amor. Ele falava com muita convicção que Deus é bom, que Cristo o salvou, que ele vivia numa vida que não era boa. E eu fui gostando de ouvir, e tanto que outras vezes eu fui para a loja só para ouvir o que ele tinha para falar do amor de Cristo. Isso foi em agosto, mas mesmo assim eu fiquei com aquela dúvida que eu não conheço a Deus como eu pensava que conhecia. Porque nesses anos todos eu agia como alguém que conhece a Deus, eu agia com presunção de quem conhecia a Deus, que os outros são todos errados, que os outros estão no caminho errado. Mas eu também estava no caminho errado. Só que eu pensava que eu era melhor que os outros. Então, nisso, no mesmo ano, em dezembro desse ano, na igreja em que meus pais frequentavam, que é a igreja que eu frequento hoje, eles anunciaram jejum. Normalmente sempre faziam jejum no mês de dezembro. Então era um jejum de 7 dias. Eu nunca participava em nada da igreja. Eu era aquela pessoa que sempre ficava afastada, o máximo possível. Quando só sentava, quando o culto acabava, eu estava a sair. Só a única contribuição que eu dava talvez era para cantar, ou para cantar não sozinha com os outros, né, em grupo, ou também no estudo bíblico, que como todo mundo falava, eu também me sentia obrigada a falar. Mas fora isso, eu nunca participava em nada, nem em jejuns, nem em qualquer outra coisa. Mas naquela vez eu decidi que eu iria participar, eu decidi que iria jejuar. E na primeira noite eu orei assim, eu disse, Senhor, eu quero te conhecer. E foi, não sei de onde saiu, foi uma oração tão simples, mas que mudou totalmente minha vida, mudou totalmente a minha história. Então eu orei e comecei a ler a Bíblia. Eu acho que quando o vendedor começou a falar tanto da palavra do amor de Jesus, aquilo ficou no meu coração.
que eu também quero conhecer a Deus como Ele conhece. Então eu somente orei, Senhor, eu quero te conhecer, não orei para nada mais. E depois disso eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler aleatoriamente, como eu lia antes. Mas antes eu não lia com tanta frequência, comecei a ler com mais frequência. Então, algo mudou na forma que eu lia. Eu comecei a entender, ter um novo entendimento, um entendimento diferente do que eu tinha da palavra. Foi como se meus olhos fossem abertos e eu comecei a entender melhor a palavra. Mas no final de dezembro, na virada do final do ano, viajei para Maputo e minha tia um dia disse, estávamos já a conversar sobre a palavra, não sei o quê. E ela perguntou como eu leio a palavra. Eu disse, leio aleatoriamente. Então ela me ensinou. Começa a ler do início, porque qualquer livro nós lemos do início. Mas, então por que não fazer o mesmo com a Bíblia? A Bíblia é um livro. Temos que ler do início. Então eu comecei a ler do início e foi como se minha mente explodisse a cada momento que eu lia. Quando eu voltei, principalmente, comecei a ler do início e o entendimento era tão profundo, era tão diferente, porque às vezes nós pensamos que já sabemos o que tem na Bíblia, já sabemos o que tem em Gênesis, já sabemos o que, mais ou menos a história, né? Já sabemos que Deus criou o mundo e o universo e tudo mais, mas quando você vai ler com o entendimento do Espírito, você tem uma visão diferente, algo novo acontece em ti. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui lendo e eu fui conhecendo a Deus. Então a oração, sem você agir, de nada servirá. Se você ora, você tem que agir de alguma forma, não somente ficar parado. Então quando eu comecei a ler, eu comecei a entender mais quem era Deus e ter um conhecimento mais elevado. Mas isso também depende do seu esforço, porque eu me lembro de ficar 2, 3 horas sentada no chão a ler a Bíblia. Eu tinha duas Bíblias físicas, uma no celular. Eu abria as duas físicas, eram Almeida, uma com anotações do Bispo Macedo e a outra era uma Bíblia de estudo. E no celular eu abria a NVI, que tinha uma linguagem mais simples de entender. Então eu lia todas essas, até eu entender, eu podia ficar num capítulo, num versículo, até que eu pudesse entender o que o Senhor queria falar aí. Então aí eu comecei a entender quem Deus era, comecei a entender a criação dele, né? Mas num dia, enquanto eu fazia esse estudo, acho que foi em março, no início de março, no início ou no final de março, algo assim, de 2021. Enquanto eu ia fazer esse estudo, depois eu comecei a orar, não sei o quê, e eu sentia a presença do Senhor, eu sentia a presença de Jesus aqui no meu quarto, nesse lugar. E era uma presença muito forte, que eu não entendi quanto tempo passou, quanto tempo eu fiquei aí nesse lugar, mas foi algo impressionante, porque no mesmo momento eu senti que o Senhor me amava muito, mas muito, de uma forma que eu não conseguia entender. E na mesma intensidade eu senti que eu era muito pecadora, porque eu estava diante de Jesus, não fisicamente, não sei explicar, um sentimento, é algo que você vê, que você sente, e eu senti que eu era pecadora porque estava na presença dele. Ele era santo, ele é lindo, ele é puro. O Senhor é santo, o Senhor é sem pecados. E quando você está perto de alguém que é sem pecados, parece que os seus pecados ficam muito visíveis. Você não tem como esconder o seu pecado, fica tudo muito visível. Então, na mesma intensidade que eu senti que eu era muito amada, eu senti que eu tinha pecado muito, que eu precisava me redimir. E eu não entendia como o Senhor podia me amar tanto, sendo que eu era tão pecadora. Mas era como se isso não importasse para ele, isso não importasse se eu fosse muito pecadora, se eu tivesse feito muita coisa errada. Era como se o que importasse somente é que ele me amava. E foi isso que me fez desistir de tudo. Eu disse que nada mais importa, nada mais faz sentido se nós não temos Jesus, porque esse amor é um amor tão grande, tão impensável, tão profundo,
que a palavra diz, não dá para descrever nem a profundidade, nem a largura desse amor de Deus, porque é algo impensável. Como alguém pode nos amar tanto assim, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo aquilo que nós fizemos, mesmo sabendo o mais profundo do nosso interior, o Senhor nos ama. E naquele momento eu decidi largar tudo. Eu disse: Senhor, me perdoe. Eu disse que eu não queria mais nada além dele, porque quando você entra nesse lugar de amor, quando você entra nesse lugar de entender quanto Deus te ama, você percebe que nada disso aqui faz sentido, nada dessas coisas do mundo fazem sentido, nada daquilo que nós lutamos aqui no mundo faz sentido, porque tudo é dele e por ele. Então eu decidi largar tudo. Foi nesse momento que eu realmente me converti, que eu decidi mudar de vez do meu caminho, de mudar de direção. Então, a partir daí, eu comecei a mudar. Eu lembro de como eu estudei, já comecei a estudar muita palavra, e às vezes eu e os meus pais fazíamos um estudo bíblico. Eu lembro de eu estar a explicar, a falar da palavra com tanta intensidade, com tanto entendimento que eu nunca tinha tido, que eu nunca pensei em ter, que eles olharam para mim abismados, porque eles nunca tinham me visto falar assim da palavra, eles nunca tinham me visto tão interessada assim na palavra, né? E com isso eu fui mudando, meu ser mudou totalmente. Tanto que uma vez eu me lembro de um colega da faculdade, um senhor até já veio e disse: Susana, o que aconteceu? O que você fez para se arrepender tanto assim? O que você fez de tão errado para se arrepender tanto assim, para parecer tão arrependida, para mudar tanto? E eu disse: nada. É que quando você entra em contato com Jesus, um pecado que o ser humano considera mais ínfimo parece o mais gigantesco, porque o Senhor é santo, é limpo, é perfeito. E nós somos tão pecadores, somos tão imundos, somos tão sujos, que qualquer coisa parece muito grande. E qualquer coisa comparada a Ele é muito grande. Então, por isso, decidi mudar. E eu me lembro que na véspera da Páscoa, eu estava sozinha em casa e eu assisti a um culto da Igreja Lagoinha do Brasil, uma igreja brasileira, Lagoinha. Então, durante o louvor, tudo mais, eu estava lá dançando, cantando. Eu senti que o Espírito Santo desceu. E foi você, quando o Espírito Santo descer sobre você, você vai ter convicção, você vai ter certeza. Eu não falei em línguas, né? Porque alguns pensam que quando você é batizado pelo Espírito, você vai falar em línguas, mas nem sempre é assim. Então eu fiquei com aquela dúvida, será que eu fui batizada ou não? Mas o Senhor me deu convicção de que eu fui. Então naquele dia eu fui batizada e foi uma alegria tão grande que não dá para explicar. Foi uma alegria que eu não consegui nem chorar, nem rir. Foi uma alegria intensa, porque o Espírito Santo traz alegria, traz conforto, traz alegria para nós. E a partir daí eu senti vontade de contar para todo mundo. Eu queria chacoalhar todo mundo, qualquer um que aparecesse na minha frente e dizer: aceita Jesus porque Ele é bom. Que em verdade, aceite Jesus porque Ele é bom, Ele é muito bom. E não tem outro ser, não tem outro Salvador além dele. Então, a partir daí, eu comecei a me integrar mais na igreja, a buscar fazer coisas pelo reino, a buscar falar sobre a palavra para o máximo de pessoas que eu puder, porque o Senhor é bom e é por isso que eu estou aqui hoje. É pelo Senhor, é porque Ele me deu vida, é porque Ele me trouxe até aqui, até esse caminho, e não tem como eu ser mais grata pelo amor do Senhor. Então, o recado que eu deixo para você aqui hoje é: o Senhor está batendo a sua porta, o Senhor quer te mostrar o quanto Ele te ama, porque o amor dele não é só para mim, não é só para os crentes, é para todo mundo. A palavra diz que o Senhor amou tanto o mundo. Não o Senhor amou os santos, não o Senhor amou os cristãos, mas o Senhor amou tanto o mundo
que deu o seu filho unigênito, ou seja, o sacrifício foi para todos nós, foi para você, foi para mim. Então, hoje é o dia de você decidir se converter, hoje é o dia de você buscar a Ele, de você dizer: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero saber quem você é, Senhor, eu te quero na minha vida, eu quero uma vida transformada. E esse é o meu testemunho, é só uma pequena parte daquilo que verdadeiramente é o meu testemunho, daquilo que o Senhor fez na minha vida, pois não dá para descrever quão o Senhor é bom, não dá para descrever quão Ele é perfeito. E são tantos outros testemunhos que virão, mas esse é só o primeiro capítulo deste canal. Então fique atenta, fique atento, subscreva ao canal, coloque seu like e também me siga nas outras plataformas que eu fico postando.